Olá, amigos do canal Retorno da Glória, que Deus seja louvado por estarmos mais uma vez aqui falando das maravilhas que o Espírito Santo opera na vida do homem. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre consagração. E eu me lembrei de um dos versículos que melhor descreve esse assunto e está escrito: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Veja, de acordo com o dicionário Oxford, o significado de consagração é ato, processo ou efeito de consagrar-se, ação de dedicar-se a Deus. Veja, meus irmãos, na Bíblia e em toda a história do cristianismo, nós temos diversos exemplos de homens e também mulheres que realmente consagraram-se a Deus de todo o seu coração. Mas eu gostaria de apresentar para os irmãos o exemplo de Harlan Page, pois esse homem consagrou-se inteiramente a Deus com a determinação de viver e também trabalhar para promover o máximo possível a glória do Senhor e para salvar aqueles que perecem. E em seu leito de morte, esse consagrado obreiro de Deus disse as seguintes palavras: Quando a princípio obtive esperança, senti que devia trabalhar pelas almas. Orei ano após ano para que Deus me tornasse um meio de salvar alguns. Amigos, a verdade é que Deus ouviu de forma assinalada as orações desse humilde homem. E aconteceu que Page, após se consagrar ao serviço do Senhor, ele nunca perdeu uma oportunidade de levar à luz as almas que estavam em trevas. E por meio de cartas, nas conversas pessoais, por meio de folhetos, através da intercessão, por meio de apelos fervorosos e de advertências e através do seu exemplo santo e fervoroso, ele procurou recuperar o perdido e também auxiliar no reavivamento dos crentes. E, mesmo não sendo um pastor credenciado, tanto nas fábricas, nas escolas e em todos os lugares que esse mecânico trabalhou, meus amigos, tantas almas foram resgatadas por Cristo que somente o poder da graça do Senhor pode explicar como alguém tão humilde conseguiu alcançar tanto para Deus. E, na verdade, a vida e a obra de Harlan Page é um comentário vivo das seguintes palavras: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e também 28. Bom, certa vez esse humilde servo de Deus disse que a nossa fé nas realidades eternas é fraca. Amigos, a verdade é que se o nosso senso do dever está definhando enquanto nós estamos negligenciando a salvação dos nossos semelhantes. Portanto, despertemos com relação aos nossos deveres de sacerdotes do Senhor e enquanto nós temos língua, livros e redes sociais, utilizemos tudo isso no serviço de Deus, acreditando que não será a nossa força própria que operará os milagres da salvação e da santificação, mas que pela fé o Espírito de Deus trabalhará poderosamente na vida daqueles os quais nós estamos entrando em contato. Meus irmãos, nós sabemos que Deus nos tem dado muita luz no tocante à verdade presente. E nós temos uma mensagem solene de grande peso para dar ao mundo todo. E Deus deseja que o povo que Ele escolheu e consagrou para dar a última advertência às nações tenha uma experiência espiritual profunda e que seja dotado pelo poder do Espírito Santo. E meus amigos, não se sintam desanimados caso vocês não tenham cursado uma faculdade de teologia ou caso vocês não sejam homens e mulheres grandemente instruídos e com facilidade nas palavras. Pois está escrito: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Portanto,
O mesmo Deus que no passado olhava para o interior, para o coração, a fim de escolher aqueles que Ele enviaria, é o mesmo Deus que hoje também não está olhando para o seu grau de instrução ou para a sua facilidade na dicção, mas, semelhantemente a como Ele olhou para Davi, o jovem pastor de ovelhas, e como Ele olhou para Harlan Page, o humilde mecânico, Ele nesses dias está olhando para os homens sinceros da mesma maneira. Deus está da mesma maneira olhando para aqueles que possuem um coração sincero, a fim de capacitá-los para a maior de todas as obras do universo: salvar as almas da condenação do pecado para a graça do reino de Deus. Irmãos, sem dúvida nós vivemos no mais importante período da história dessa terra. E com a luz da verdade brilhando em fortes raios sobre nós, não podemos agora dar desculpas, nem sequer por um momento, para seguirmos uma norma baixa na santificação e também no evangelismo. E como co-obreiros de Cristo, nós também somos privilegiados por poder partilhar dos sofrimentos do Mestre nessa missão de levar a salvação. E como o próprio Jesus disse que o discípulo deveria ser semelhante ao seu Mestre, então devemos contemplar a vida do Salvador e estudar também o seu caráter para podermos imitá-lo no tocante à sua consagração a Deus e também no tocante ao seu serviço para o Pai. Bom, meus amigos, essa meditação ela foi inspirada em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 173. E antes de nós nos despedirmos, vamos fazer uma oração. Então, fiquem todos sob a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.